Vamos lá, terceira questão. De novo, BR Distribuidora, só que agora do ano de 2011. Prova técnico de operações, questão 37. Um amassador de latinhas de refrigerante é submetido a um teste de resistência no qual uma mola de constante elétrica K igual a 1,0 vezes 10 a terceira Newton por metro é colocada no lugar da latinha. O sistema é posto em equilíbrio através da ação da força vertical F, que põe a barra amassadora homogênea de massa igual a 1 kg na horizontal e a mola contraída em x centímetros na vertical, conforme o esquema abaixo. Aí tá o esqueminha. Nessa situação, aí tem uma observaçãozinha lá embaixo, né? O texto continua lá embaixo. Nessa situação de equilíbrio, a resultante das forças que o vínculo V exerce sobre a barra amassadora possui módulo em newtons igual a... Então vamos lá, tá aqui o desenho. Opa, peraí que tem que ajustar aqui. Ok. Tá aqui o desenho da situação abordada aí na questão. Temos uma barra articulada, ou seja, né, aqui nós temos um ponto articulado, um eixo, ok? E essa barra é aquele sistema de amassar latinha. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Você coloca uma lata de alumínio, e aí tem uma alavanca fixa aqui, e aí você faz a força e ela amassa a latinha de alumínio, né? Para reduzir o volume. Tá, ok. Então, no lugar da lata foi colocada uma mola, tá? Você tem que ler a questão. Eu sei que o texto foi um pouquinho grande, mas você tem que ler e tem que conseguir interpretar tudo, tá? Isso é um exercício também. Então, no lugar da lata foi colocada uma mola, e essa mola tem as informações sobre essa mola, tá? Sobre a mola, foi dito que ela tem uma constante elástica K que varia, que era 1,010 a terceira Newton por metro cúbico, ou por metro, tá? Disse que a barra tem uma massa de 1 kg. Opa, se disse a massa da barra, então temos que considerar o peso da barra, tá? E a mola, sobre a mola ainda, foi feita uma deformação de 10 centímetros, tá? Aqui é Newton por metro. Bom, nós temos que trabalhar, né, com as grandezas físicas do sistema internacional, tá? A menos que você, na questão, seja exigido outra unidade, mas a princípio a gente vai fazer tudo no sistema internacional. Então, olha só, aqui, isso aqui, 10 centímetros, nós vamos passar para metro, 0,1 metro, tá? Vamos ver a mola? Então, vamos ver as informações da mola. Tá aqui a mola. A mola, então, vai atuar com sua força elástica, ok? Força elástica foi ensinado lá na aula de leis de Newton, dinâmica, força elástica. Sendo que a força elástica, nós temos a fórmula, né? K vezes X, né? A constante elástica vezes a deformação. Vamos calcular, então, essa força elástica? K é a constante, 1,010 a terceira, vezes a deformação, 0,1. Dá para enxergar ali? Ok, tá apertadinho, mas tudo bem, porque o meu resultado aqui é 10 a menos 3. O meu... 10 a terceira, não, desculpa. 0,1 que vai dar 10 a menos 1. Então a força elástica vai ser de 100 newtons. Pronto. Aqui, deixa eu anotar logo. Força elástica, 100 newtons. Muito bem. É aplicado aqui uma força, né, sobre a alavanca de amassar latinhas, uma força vertical,
ele não fala do valor dessa força. Tudo bem, tranquilo. Bom, se foi dito a massa da barra, então nós temos que considerar o peso da barra. E o peso é massa vezes a gravidade. Foi dito que a massa é 1, a gravidade foi dada? Foi dado o valor de gravidade? Não, não foi de... Ah, tá sim, aqui no cantinho, lá embaixo, gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Foi dito lá embaixo. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, então gravidade é 10. Mesmo se ele não desse, anotaríamos o valor 10, tá? Já foi falado isso nas outras aulas. Então o peso da barra é de 10 newtons. Muito bem, vamos representar o peso aqui que atua no centro de gravidade, né? Centro de gravidade fica no meio do corpo extenso. Vamos representá-lo. Centro de gravidade. Aqui vai ser a atuação do peso, que vale 10 newtons. Tá? Muito bem, muito bem. E a grande pergunta é qual? Qual é a força, né, do vínculo, ou seja, da ligação da barra com aqui a parede, tá? Nessa situação de equilíbrio, a resultante das forças que o vínculo V exerce sobre a barra amassadora possui módulo em newtons igual a... Então, olha só. Tá, então, essa barra aqui exerce uma pressão, né? Exerce uma força aqui no vínculo, ok? E essa força aqui tem qual direção? Aqui, ok? Ela é para baixo. Então, a força aqui do vínculo, tá? Qual é o valor dessa força aqui do vínculo? Muito bem, então nós temos 4 forças aqui envolvidas. Porém, para eu considerar o equilíbrio, né, considerar a condição de equilíbrio, eu vou considerar um ponto fixo aqui, tá? Vou considerar esse ponto fixo, até porque eu não tenho o valor dessa força, tá? Até poderia calcular, mas vai ficar bem difícil. Enfim, se o que me interessa é essa força aqui no vínculo, eu posso adotar o ponto fixo aqui. Adotando o ponto fixo aqui, essa força não entra no cálculo, porque essa força não provoca momento nenhum se o ponto de apoio é aqui. Considerei o ponto de apoio aqui, só vou levar em consideração o momento do peso, o momento da força elástica e o momento da força de reação no vínculo, que é a pergunta, tá? Seguindo sempre esse mesmo raciocínio que eu usei nas outras questões, esse é o nosso método, tá? Vem aqui, representa as setinhas, dá de cada força, calcula e vamos à pergunta agora, que o somatório, né, de todos os momentos, né, o somatório dos momentos horário tem que ser igual ao somatório dos momentos anti-horário. Então, quem é horário, quem é anti-horário aqui? Ó, o único horário é a força elástica. É horário. Esse aqui, o peso, ele é anti-horário. E esse aqui também, ele é anti-horário. Então tá, então horário, né? Então o momento horário é igual ao momento anti-horário. Então, no momento horário eu vou ter o quê? Só a força elástica. Então, momento da força elástica é igual ao momento das forças do anti-horário, que são duas. A do peso e a força aqui de reação no vínculo. Então, o momento do peso e o momento da força do vínculo, tá? Vamos substituir, então, e calcular. Momento da força elástica vai ser a força elástica vezes a distância. Que distância que é? A distância, atenção, atenção, a distância do ponto de aplicação da força elástica até o meu ponto considerado aqui, que é justamente 40. Então essa aqui é a distância da força elástica de aplicação. Ok? Distância da força elástica. Opa, deixa eu botar em azul para ficar coerente. Não, vamos lá, vermelho. Deixa eu botar tudo em vermelho, eu comecei aqui.
Então, força elástica vezes a distância da força elástica. Ok, igual... Momento do peso é a força peso, em azul, para manter a coerência. É o momento da força... momento nada, é a força peso. Vezes... Cadê a distância, então? Ó, atenção, atenção. É a distância da aplicação da força peso até esse ponto aqui. Ué, qual é o tamanho da barra todo? A barra toda tem... Acho que... Não temos, né? Não foi dado. Mas dá pra gente concluir? Dá. Aqui. Aqui é 40, aqui é 10. Então a barra toda... Deixa eu apagar isso aqui. Qual é o comprimento total da barra? A barra toda, 10 com 40 aqui, 50 centímetros. O centro de gravidade, né, atua na metade. Então aqui 25 centímetros, mas na verdade eu vou dizer que vou transformar para metro, que vai dar 0,25 metros. Isso aí. 0,25 metros é a distância. Ok, então distância do centro de gravidade até o ponto F. Daqui a pouco eu dou o valor. E por último, o momento do vínculo, né? Essa força aqui de reação no vínculo. Então, a força do vínculo está na extremidade da barra. Então, qual é a distância aqui, então? Daqui até o ponto que eu estou considerando, 50 centímetros. Então, a força do vínculo vezes a distância, né, de V até F. Só para eu diferenciar aqui as três distâncias. Tá bom? Ok. Então, vamos calcular. Deixa eu fazer uma divisão aqui para poder proceder com os cálculos. A força elástica é de 100 newtons. 100, no lugar da força elástica, 100 newtons, vezes a distância da força elástica, ou seja, a distância do ponto dela até o meu ponto fixo considerado, essa distância aqui de 40 centímetros, na verdade, eu tenho que usar no sistema internacional 0,4 metros. Ok. Igual. P é o peso, está aqui, 10 newtons, vezes a distância do centro de gravidade até a força F. Que distância é essa aqui que eu falei? É metade da barra. Metade da barra é 0,25 metros. Então, 0,25. Somado com o momento da força F, que aliás agora vai aparecer a nossa pergunta, né? Força aqui no ponto do vínculo, vezes a distância do ponto do vínculo até a outra extremidade, 50 centímetros, que eu tenho que usar em metros. 0,5 metros. Resolvendo a conta agora, para acabar a nossa questão, aqui vai dar 40 igual a 2,5 mais 0,5 força ali no ponto do vínculo. Então, 0,5 força no ponto do vínculo é igual a 40 menos 2,5. Concluindo isso aqui, que eu estou ficando sem espaço, vai dar 75 newtons. É a força ali no ponto do vínculo, ou seja, a conexão da alavanca que faz o corpo ali, né? Que faz o corpo extenso para amassar a latinha. Então, 75 newtons, gabarito é a letra C. Muito bem, amiguinhos? Então tá. Foram aí 3 questões desse assunto, das quais 2 delas praticamente iguais, ok? Então, segue os estudos, segue resolvendo questões, tá? E em breve, mais questões desse mesmo assunto, tá bom? Aprofunde os estudos e
Intensifique química e física dentro desses assuntos. Aquilo que é mais cobrado, esse é o nosso método.